Eu quero saudar você que nos visita, dizer que é um prazer, um privilégio. Saudar aqueles que a gente faz tempo que não vê, não é? A gente louva ao Senhor, viu, querida? Por ver você aqui de novo. Saúde. O Senhor é tão bom, né, queridos? Eu queria conversar um pouco hoje com vocês e meditar na palavra de Deus. Se você tiver com Bíblia, você pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 20. Se não tiver, você pode acompanhar na projeção, tá? A gente quer meditar um pouco na palavra de Deus. Queria que você aquietasse seu coração, respirasse fundo, deixasse Deus nos conduzir hoje aqui. Eu quero ler o texto com você e após a leitura do texto eu quero orar mais uma vez. O Senhor tem nos conduzido aqui, está aqui presente e a gente pode clamar a sua direção mais uma vez. Vamos ler o texto? Diz assim: tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em Cristo Jesus, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Santo Deus, pedimos que o Senhor conclua aqui, ou que o Senhor inicie aqui, Deus, algo em nosso coração. Porque os processos e a obra que o Senhor tem realizado em cada um aqui, Senhor, só o Senhor sabe e conhece. Nós temos alguns domingos caminhado dentro de uma temática, caminhado dentro de uma percepção, de uma busca. Eu peço que o Senhor continue a conduzir o nosso coração aqui, na vontade do Senhor, na vocação que o Senhor tem para cada um de nós, no desejo e nos propósitos que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos ouvir o Teu doce e santo Espírito falar conosco. Não importa como chegamos aqui, não importa de onde viemos, não importa como tem sido nossa vida, não importa as origens, as influências, o Teu Espírito, Pai, pode falar conosco. Por isso eu te peço que a Tua palavra alcance o nosso coração, mediante essa ação poderosa, doce do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Querido, hoje nós participaremos da mesa do Senhor. E eu queria pensar um pouco com você, meditar um pouco com você sobre o que é o nosso DNA. O que é o DNA da igreja do Senhor, do povo de Deus. O DNA do povo de Deus em toda a história, o DNA do povo de Deus hoje, ontem, e é o DNA que sempre aqui na terra nos acompanhará. É o DNA que está em mim e em você a partir do momento que fomos alcançados por Cristo. E falar sobre DNA é falar sobre a nossa essência mais
mais profunda. É pensar sobre os propósitos, os porquês mais essenciais que existem dentro de mim e de você. É pensar e meditar sobre coisas sem as quais a nossa vida perde completamente o propósito, o sentido, o motivo de ser, de existir. O que muitas vezes acontece conosco. Parece que nos perdemos por tantas vezes no motivo, no porquê de estar, de existir, de ser. Não importa se caminhamos com Cristo, não importa se não conhecemos a Cristo, o ser humano constantemente se depara com alguns vazios, alguns buracos, alguma falta de chão, muitas vezes. Queria pensar com você que o texto que nós lemos aqui, ele retrata um pouco e traz para nós um pouco do que é o nosso DNA em Cristo Jesus. Mas antes de falarmos sobre o texto, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre a nossa própria formação. A nossa formação cristã, para o que nós somos formados muitas vezes quando adentramos, quando somos inseridos nos portões do cristianismo, nos portões do evangelicalismo. Nós somos formados para beatificação. Você sabe qual a diferença daquele que é beatificado e do que é canonizado? A diferença entre alguém que é beatificado e o canonizado é que aquele que é canonizado, ele passa a ser tido oficialmente como um dos santos que a Igreja Católica reconhece. Aquele que é beatificado, ele é apenas oficializado um culto em locais específicos a essa determinada pessoa. Mas ele não é elevado ao grau máximo de santidade para que se haja culto e adoração a respeito dele. Mas ele é colocado então em um nível mais elevado e para que então não haja um espalhar do culto a essa pessoa, a essa pessoa que fez tantas obras boas, tantas obras piedosas. O povo começa a adorar, o povo começa a gostar do negócio, começa a ver que fez umas promessas, um negócio aqui, outro ali e tal, e deu resultado, e aí a coisa vai pegando, e aí a igreja se vê quase como obrigada a beatificar a pessoa, meio que tentando evitar, né, ou preservar um crescimento maior do culto a essa mesma imagem, a esse mesmo indivíduo. É interessante que nós, cristãos, crentes, evangélicos, de certa forma nós somos formados também para essa mesma beatificação. Porque quando nós entramos nos portões do cristianismo, nos portões da igreja evangélica, quando nós aceitamos a Cristo, muito do que nós recebemos a partir da igreja não é exatamente aquilo que Cristo deseja que nós recebêssemos. Começamos a viver uma vida e confundir alguns aspectos dessa nossa caminhada cristã. Primeiro, nós começamos a acreditar, joga aí, que a santidade ela é igual a distanciamento. E ela é uma obra humana. Então nós entramos aos portões do Evangelho, nós conhecemos a graça de Cristo, o perdão de Cristo que nos regenerou, que nos salva, que nos lava, que nos redime, e isso faz com que a gente se renda aos pés do Senhor Jesus. Mas à medida que vamos caminhar com o Senhor Jesus, obviamente, nós passamos a caminhar com os discípulos do Senhor Jesus.
Nós começamos a caminhar a partir do ensinamento que recebemos dele, e muito desses ensinamentos, por muitas vezes, começam a ser não tanto aquilo que o Senhor Jesus ensinou e desejou para mim e para você, para que nós vivêssemos, para que nós desenvolvêssemos e desempenhássemos aqui nesse mundo. O nosso DNA vai se perdendo. Os propósitos, o sentido de ser, o sentido de estar aos pés de Jesus, de chegar-se aos pés dele, vai se perdendo. Então, nós começamos a acreditar que caminhar com Jesus, não, pode continuar lá. Isso, não faz isso agora, não estraga a surpresa. Caminhar com Jesus seria esse distanciamento, o que seja, eu preciso ser santo, certo? A Bíblia me chama à santificação, o Evangelho nos chama a essa transformação de vida, e por vezes nós vamos acreditando que essa santificação só virá quando nós nos distanciarmos do mundo onde nós estamos. Apesar de Jesus fazer a oração dele e dizer, não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal, os portões do evangelicalismo, os portões da igreja, muitas vezes, diz para mim e para você, ainda na nossa tenra idade no evangelho, que nós precisamos nos desvencilhar de toda relação com este mundo e com essa sociedade. Estou certo ou estou errado? É assim ou não? E nós vamos então acreditando que a obra da santificação que Deus tem para realizar em nós, que faz com que a gente possa chegar mais perto dele, que a Bíblia diz, sem a qual nós não veremos a Deus. Começamos a acreditar que esta obra de santificação é uma obra humana, é um esforço meu e seu. É uma construção de algo tão elaborado que nós podemos, talvez, algum dia, erguer como um altar e dizer para as pessoas, olha só que grande obra eu pude realizar. Acreditamos que a obra da santificação, ela vem a partir do seu esforço, o seu empenho em se manter distante de todos e de todas as coisas que são deste mundo. Porque a partir do momento que nos entregamos a Cristo, passamos a não fazer mais parte dele. O nosso DNA se perde por total. O sentido, o propósito de ser, de estar com Jesus, de caminhar com Jesus, de ser igreja, corpo de Cristo na terra, perdeu todo o sentido. Perdeu toda a razão. Não há mais propósitos. Por outro lado, o Evangelho nos chama a encarnar. Nós somos chamados pelo Senhor a essa encarnação do Evangelho. Nós somos chamados pelo Senhor a conhecer um Deus, diferente de todos os outros. Um Deus que nenhuma religião ensina e prega. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós. A questão que surge aqui é como que nós conseguimos visualizar uma vida, por vezes, tão separada, tão distante deste mundo, da poeira desse mundo, da poluição deste mundo. Como que nós conseguimos imaginar que o Deus, sendo santo, tão santo, se esse Deus, que eu e você cremos e acreditamos e falamos sobre ele, quando falamos, esse Deus pisou aqui nesta terra, se fez carne como eu e você, cremos nisso. Como podemos conceber uma lógica reversa de que esse Deus vem a este mundo, porque Ele é a mensagem, Ele encarna a própria verdade, para que eu e você saíssemos do mundo, deixássemos de viver essa verdade? Querido, é totalmente antagônico
a maneira como nós somos formados a sermos beatificados, a vivermos distante do mundo, separados de todas as coisas naturais da sociedade, coisas óbvias, coisas tão odiernas da nossa vida. Nós começamos a achar que o Deus que encarnou, que viveu aqui, que foi gente igual a mim e a você, nós começamos a acreditar que há alguma lógica em seguir a esse Deus, nos afastando dessa sociedade, nos afastando desse mundo. Fomos chamados à encarnação do Evangelho. Isso significa que toda dicotomia teve fim. Toda forma de pensar em que nós concebemos um mundo que é sagrado e um mundo que é profano, tem o seu fim quando o Deus eterno se torna totalmente humano. Ele não é metade humano e metade Deus, como se alguma da sua natureza pudesse estar incompleta. Ele encarna neste mundo e ele é o próprio Deus. É o próprio Deus encarnado dizendo para mim e para você: não há mais dissociação, não há mais separação entre aquilo que seja divino e aquilo que seja humano. Em Cristo todas as coisas foram convergindo para Deus. Acabou. Não há mais sentido em viver uma vida com Cristo totalmente distante, se excluindo da vida comum da sociedade. É impossível, é ilógico. O texto que nós lemos diz assim: tudo provém de Deus. Tudo. Você sabe o que é tudo? Simples assim. Tudo é tudo. Você sabe, isso aqui é uma machadada. Na cabeça de quem desenvolve um raciocínio dualista para a vida. De quem desenvolve um raciocínio aonde o bem luta contra o mal e como se no mundo existisse forças iguais lutando por algum poder. Querido, o Deus que o Evangelho revela para nós é um Deus totalmente soberano, aonde todas as coisas provêm dele. Ele diz a mim e a você, ele revela a mim e a você, que todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, quando conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, elas são para Deus. Absolutamente tudo. Porque tudo provém dele. Aí você pergunta, mas aquela pessoa que não conhece Cristo, o que ela faz também é para Deus? Também é para Deus. Porque Deus será glorificado de qualquer forma. Deus é glorificado, querido, na soberania dele, até mesmo nas coisas injustas que o homem produz. Porque a injustiça do homem, ela vai mostrar ao mundo a própria capacidade que Deus dá de criarmos. Porém, nós criamos para a injustiça. Você já parou para pensar o quanto que é criativo, o quanto que é inteligente, o quanto que é assim assombroso, a tamanha inteligência de um criminoso. Determinados crimes que são cometidos, você já parou para pensar o quanto que a pessoa precisa ter uma mente extremamente elevada e criativa? Ela não glorificou a Deus matando alguém, ela não glorificou a Deus roubando, mas, querido, parte da glória de Deus, da soberania de Deus, da criatividade de Deus está presente ali. Da mesma forma que na minha vida e na sua estão presentes, e tantas vezes nós usamos para o mal. Tantas vezes usamos as capacidades que Deus nos dá para desenvolvermos coisas, fazermos coisas que não são para Deus, que não agradam a Deus.
O texto continua nos dizendo assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o quê? O mundo. Você sabe o que é mundo aqui? Mundo não é pessoas do mundo. Mundo é cosmo. São todas as coisas criadas. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas que foram criadas, elas gemem, aguardando a manifestação de quê? Dos filhos de Deus. Não é a manifestação da glória de Deus. Porque a natureza, querido, sabe dessa glória. Porque o que o mundo aguarda é a manifestação da igreja. Não é a manifestação do Deus vivo. O mundo aguarda a nossa manifestação. E Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Porém, a quem ele deu o ministério da reconciliação? A quem ele deu a tarefa de fazer com que o mundo seja reconciliado com Deus? O deu a nós, a igreja. Sabe o que isso significa? É que esse é o nosso DNA. Isso é o sentido da minha vida e da sua. Isso é a razão de ser, de estarmos nesse mundo. Você precisa entender que estar nesse mundo é para desempenharmos o ministério da reconciliação. Muitas vezes acreditamos que quando o Adão e Eva pecaram e eles são retirados do paraíso, nós acreditamos que agora o comando do mundo está nas mãos do diabo. Não é isso? Eu já acreditei nisso, querido. Mas é interessante porque Gênesis não nos mostra Deus entregando as chaves do mundo ao diabo. Quem continua a reger esse mundo? Se o homem perdeu a sua regência, quem continua a reger o mundo? É o Senhor. Porque todas as coisas provêm dele. Isso significa que a minha vida no domingo, enquanto sirvo a Deus no culto, ela é a mesma vida quando estou no trabalho. É o mesmo culto, porque não tem mais sagrado e profano, não tem mais aquilo que é divino e aquilo que é humano, não existe mais separação. É preciso lembrarmos, reconhecermos e crermos de uma vez por todas que o papel que eu e você desempenhamos, quanto advogado, quanto administrador, quanto médico, quanto engenheiro, quanto seja lá que profissão você desempenha, esta profissão, este papel que você desempenha no mundo é para exercer o ministério da reconciliação. Porque todas as coisas provêm de Deus, que em Cristo reconciliou todas as coisas. Em Cristo Ele reconciliou todas as coisas. Reconciliou o mundo com Deus. Mas deu a mim e a você esse ministério, como se, por nosso intermédio, Deus estivesse gritando ao mundo: reconcilie-se comigo, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Porque eu e você fomos reconciliados com Deus em Cristo, para gritar, clamar, anunciar ao mundo: reconcilie-se com Deus.
nos reconciliamos com Deus, para que o mundo pudesse ser reconciliado com Cristo. E a obra que eu e você temos que desempenhar, temos que viver, o que precisamos redescobrir para o nosso ser ter sentido nesse mundo, desempenhar uma vida que faça realmente sentido, que tenha algum sentido real, que de maneira que eu vá ao trabalho, volte do trabalho, semana após semana, dia após dia, mês após mês, sem ter uma leve sensação de que aquilo não tem sentido nenhum, de que aquilo não serve para nada, de que a vida não tenha nenhuma razão de ser. Quando estou no meu trabalho, quando vou ao meu trabalho, quando estou no trânsito, quando estou ali engolindo os sapos que preciso engolir no meu trabalho, quando estou ali recebendo broncas de maneira injusta, quando estou ali vendo injustiças, mas não compactuo com aquilo e posso de maneira humilde e generosa dizer, não é assim que nós precisamos proceder, não é assim que precisamos ganhar o dinheiro, não precisamos ganhar tanto dinheiro em cima de outros que estão perdendo tanto. Quando começamos a viver no mundo dessa forma, começamos então a anunciar para o mundo, é possível reconciliar-se, é possível ter um mundo, ter um sistema onde nós vemos Deus operando de maneira soberana, a graça, a paz, a justiça de Deus operando onde eu e você estamos. Porque o reino de Deus, afinal de contas, já está entre nós, já está em nós, eu e você. Nesse mundo, seu trabalho ganha uma beleza incrível, seus papéis na sociedade ganham uma beleza incrível, quando nós entendemos, estamos aqui por causa desse ministério, somos igreja por causa desse ministério, eu e você somos um povo que temos um DNA chamado para ir para fora. Desde o início, o povo de Deus foi chamado para anunciar. Israel foi chamado para anunciar, para revelar às nações a glória de Deus, a vontade de Deus. A igreja é chamada para anunciar. Nós só somos igreja, nós só existimos ainda para anunciar o evangelho de Deus às nações. Para que Deus seja glorificado. O que você quer desempenhar na sua vida? Ou o que você desempenha na sua vida? É para glorificar a Deus, anunciar a Deus às nações, o ministério da reconciliação. Querido e querida, você pode se reconciliar com Deus. Você pode viver uma vida reconciliada com Deus. Não precisa ser inimigo de Deus, porque Ele nos deu Jesus Cristo. E em Jesus, todas as coisas foram reconciliadas. Eu queria pensar com você um ciclo da vida cristã, um ciclo prático, para que de alguma forma a gente pudesse entender isso de uma maneira bíblica geral, e não apenas nesse texto que Paulo está trazendo para nós. Paulo traz isso aqui para nós, querido, porque essa é a grande necessidade da igreja. É interessante perceber que Paulo escreve a uma igreja onde pessoas viviam problemas morais seríssimos. Pessoas viviam crises dentro daquela sociedade totalmente corrompida, problemas sérios. Mas Paulo faz questão de dizer, querido, nós estamos aqui para desempenhar o ministério da reconciliação. É isso mesmo. É isso aí. Você não foi chamado para ser retirado do mundo, você foi chamado para estar nele. Você não foi retirado do mundo. Você foi conquistado por Cristo, encontrado por Ele. Continua no mundo, não mais perdido. Continuamos no mundo, não mais desgarrados, porque Ele é o nosso pastor. A gente continua com os pés aí, a gente continua sem saber o que fazer muitas vezes. É igual, ovelha é assim mesmo. Ovelha é tapada. Às vezes a gente quer ir para uns lugares que não tem nada a ver. Mas quem é o nosso pastor? É o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer a você, querido, se andarmos de acordo com a formação para sermos beatificados, nós não teremos o prazer de ver o pastoreio de Jesus acontecendo na nossa vida, pisando os nossos pés nesse mundo.
Não teremos o prazer de talvez tantas vezes termos as nossas patas quebradas pelo próprio pastor das nossas almas. Só para dizer a você assim, eu estou dizendo que o caminho é este aqui, filho. Para. Mas, querido, é preciso perder o medo da, me permita, desbeatificação. Você precisa sair desse pedestal. Você precisa sair dessa ilusão. Fictício. Isso não é ser igreja. Um ciclo prático. A Bíblia nos mostra que nós fomos chamados para convivermos, conversarmos e convidarmos as pessoas. Mas não só para conviver, conversar e convidar com pessoas. Conviver, conversar e convidar o próprio Deus. Essa linha se estabelece dessa forma: homem e Deus, homem e mundo. Esse ciclo gira nessas duas direções. Primeiro você precisa entender que ao ser conquistado por Cristo, o propósito que Deus tem é de fazer você estar reconciliado com Deus. Ora, reconciliado com Deus, eu tenho que conviver com Ele. Eu convivo com Deus, eu caminho com Deus, eu converso com Deus, eu oro, eu medito, eu falo, eu dialogo com o Senhor. Querido, este é um ciclo de vida cristã que, se ele não está se desenvolvendo na minha vida e na sua, tenha certeza, você está morrendo. Não é possível não ter este ciclo, assim como não é possível não respirar. É impossível viver sem respirar. É impossível que o peixe viva fora d'água, como é impossível que você viva sem oxigênio. Conviver com Deus, conversar com Deus, convidar a Deus. Sabe o que é esse convidar? Expressa a nossa dependência, é clamor, é chamar por Deus, é pedir a ajuda dEle. Mas não quando o tsunami passou, a casa caiu. Significa, querido, uma dependência tão constante que dia após dia, eu e você o convidamos e dizemos: Deus, fique à vontade aqui. Conduza o meu coração. Não permita eu andar feito uma ovelha louca, que não sabe para onde está indo. Pastoreia, Senhor, a minha vida. Mas esse ciclo tem um segundo aspecto, ou uma segunda direção, que é a vivência com o mundo. O conviver com o mundo. E talvez você esteja pensando aqui, que aspectos do mundo ele está falando? Eu não estou falando de aspecto nenhum, eu estou falando do mundo. Afinal de contas, acabou essa dicotomia. Em Cristo, Deus reconciliou todas as coisas. Consigo mesmo. E aí você me pergunta, então, se aquele meu amigo que não é crente, que não é evangélico, se ele de repente me chamou para um aniversário, e o aniversário dele é lá naquele bar, não sei de onde, na esquina, que rola o maior pagodão, forrozinho, seja lá o que for, eu posso ir? Percebe a dicotomia? Como se as coisas que nos distanciam de Deus estivessem fora de nós e não dentro de nós. Convidaram Jesus, ele foi lá para o casamento. Imagine você, um casamento judeu, um povo festeiro, um povo que sabe celebrar como ninguém, e Jesus foi lá para a festa. Devem ter convidado a mãe dele, né? E aí a família, vai todo mundo. E aí Jesus era parecido com alguns, assim, que a turma chama, e aí ele leva mais leva mais uma reca, assim, né, para a festa. Sempre aparece com mais alguns, e fala assim, isso aqui é fulano e tal. Aí imagine, a nossa dicotomia
faz com que a gente crie um imaginário. Que naquela festa Jesus estava com as mãos nos bolsos, né? Se ele tivesse calça com bolso, ele estaria lá no canto, só observando, criticando, pensando que coisa desnecessária. Essas pessoas não conhecem Deus, por isso estão assim. Porque se conhecessem Deus, seriam muito mais tristes, não é? Se conhecessem Deus, elas não celebrariam, elas não comemorariam nada, elas seriam pessoas carrancudas. Casamento, agora vão embora. Se mexer um pouquinho o corpo, dicotomia. Parece que Deus não tem interesse nessa convivência, mas na verdade nós aqui não temos interesse em fazer com que absolutamente todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, convivam, dialoguem com o Senhor. E aí nós podemos então conviver com este mundo, com o nosso espírito totalmente em paz. Porque afinal de contas, não há como clamar ou chamar a ninguém a reconciliar-se com Deus, se nós nos excluímos do mundo. Então nós somos convidados a conviver, a conversar com o mundo e também convidar o mundo. Esse é o ministério da reconciliação. Vamos prestar atenção então como num processo bíblico Deus faz com que isso se desempenhe. Vamos lá, conviver. No Éden, você percebe como a relação convívio com Deus e convívio com o mundo, ela se estabelece de maneira plena. No Éden não tinha crise. No Éden não tinha dicotomia. Deus se relaciona com o homem e o homem se relaciona com o mundo criado. Deus olha e vê que ele está só, então ele diz, é preciso criar um probleminha para ele, né? Aí cria mulher, não. Deus vê que ele está só, gera então a mulher, forma a mulher para que haja convívio com iguais. E diz, cresçam e se multipliquem. Querido, a superpopulação que temos nesse mundo não é fruto do acaso, não é fruto de um acidente. Deus fez tudo isso para que nós crescêssemos e nos multiplicássemos. E agora eu e você estamos numa cidade, gente para todo lado, e vamos encerrar os dias numa grande cidade também. Está lá, a cidade santa, nos aguardando. Por quê? Porque Deus reconciliou consigo, em Cristo Jesus, todas as coisas. A cidade não é um acidente, é propósito de Deus. Mas é propósito de Deus que eu e você estejamos na cidade, para que, através do nosso ministério, o mundo seja reconciliado. E a gente continue a caminhar de maneira positiva, de maneira otimista, para a santa cidade, a Jerusalém celestial que nos aguarda, quando Ele, de uma vez por todas, vier e reconciliar e restaurar todas as coisas. O homem peca, e aí Deus nos ensina por meio dos profetas que a mensagem dele, ela precisa ser encarnada, ela precisa ser vivida. E os profetas viveram a mensagem do Evangelho encarnada na própria vida deles. De maneira a vermos um profeta como Oséias. O que é que Deus faz com Oséias? Usa ele como exemplo para que ele pegue então, se case com quem? Com a prostituta. A mensagem encarnada. Eu quero que você faça isso. Com Ezequiel, Deus faz o que com a mulher dele? Mata a mulher dele. Para quê? Para que através da tristeza, do sofrimento, da maneira como ele vai sofrer, as pessoas possam ver o quanto Deus está sofrendo
com o afastamento, com o pecado do povo. Essa semana eu ouvi alguém falando sobre esse texto de Ezequiel e imediatamente eu pensei, meu Deus, se é isso que o Senhor faz comigo, eu no mínimo pensaria, mas Deus, o que é que a minha mulher tem a ver com a vida deste povo desgraçado que está em pecado? Aí o Senhor mata a minha mulher. Você sabe por quê, querido? Porque nós somos chamados a encarnar o Evangelho. Eu e você somos igreja para que eu e você sejamos a mensagem para o mundo. Ele fez assim com os profetas, com os sacerdotes, com os reis. E para finalizar, para ser a coroa de tudo isso, ele fez isso consigo mesmo. Ele veio. E o texto de Mateus finaliza dizendo que ele, antes de ser assunto aos céus, disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada. Façam assim. Agora vão. Enquanto vocês vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Onde é que você faz discípulo? Aí nós pensamos na igreja. Aí nós pensamos nos grupos pequenos. Você sabe onde é que a gente tem que fazer discípulo, querido? Lá no barzinho do João, onde a turma vai estar cantando pagodinho, e você, luz para as nações, vai estar lá, conversando, e o cara vai dizer para você assim, mas rapaz, tu não traz tua esposa não, esse cara é todo fielzinho e tal, a gente aqui falando de mulher à torta direita, ele não tem nenhum testemunho para dar, e você diz, eu tenho um testemunho para dar. O testemunho da fidelidade, e você começar a falar entre os seus amigos não crentes daquilo que Deus tem feito com a sua história. Conte sua história e mostre ao mundo. Isso é fazer discípulo. E aí você vai ensinar a guardar todas as coisas que ele ensinou. A igreja aqui, essa reunião, isso aqui a gente trata as feridas da gente, um cuida, vai, passa um metiolatezinho e tal, né? Na casca de ferida. Mas sabe para quê? Assim, ó, agora tá bom, vai lá, e tange todo mundo para ir para esse mundão. Não é para ficar assim, nesse arraialzinho, essa coisa confortável, né? Pedro dizendo assim, Senhor, vamos fazer aqui a tenda para mim, para o Senhor e tal, para Elias. Que tenda o quê, rapaz? Tem que descer. Mas, na conversa, como que esse aspecto é tão claro na palavra de Deus? Na própria linguagem usada. Todas as vezes que os profetas estavam falando ao povo, eles estavam falando na linguagem de quem? Do povo. Todas as vezes que a palavra de Deus foi proclamada, ela foi proclamada na linguagem do povo. Ela foi proclamada de uma maneira que aquela pessoa que ouvia estava entendendo. Mas como ter essa conversa, este diálogo, de maneira clara, de maneira inteligível, se eu e você não convivermos? Há uns 3 meses quase, eu voltei a jogar futebol com os amigos do passado. De repente eu percebi que algumas coisas que eles falavam, eu não tinha ouvido aquilo na minha época. No passado eu não ouvia aquelas coisas. Eu pensei, meu Deus, rapaz, o negócio... Você já ouviu um palavrão assim, às vezes, que você ficou assim, rapaz, esse eu não conhecia. Mas por que a surpresa? Você não é exclusivo, querido. Pastor sofre esses mesmos problemas. Se eu e você não lutarmos para convivermos, para conversarmos com esse mundo, a gente se afasta e vai viver como se fosse beatificado. A gente deixa de ir para as reuniões de família, os aniversários.
a gente deixa de estar ali, ao mesmo tempo que há um tremendo perigo, é que esse ciclo precisa ser completo, senão ele perde o sentido. É preciso conviver? É. É preciso conversar? É preciso ter uma linguagem que se entenda? É preciso estar no meio? É preciso dar a devida atenção ao outro? Você precisa fazer isso. Pare de ter uma vida voltada para você mesmo, para os seus problemas, para as suas questões, para as suas coisas, para os seus projetos, para os seus sonhos, para você. Olha um pouco para quem está ao lado. Às vezes uma simples pergunta roda uma chave imensa para abrir os corações das pessoas para nós. Mostra interesse. Dá atenção. Mas é preciso, querido, que haja este verbo, convidar. É preciso ter o convite. É preciso fazer com que as pessoas entendam que elas estão sendo chamadas. Elas estão sendo desafiadas a saírem da situação em que elas vivem, da vida que elas têm e serem transportadas para o reino do Filho do amor de Deus, pela obra que Ele realizou. Se eu e você não convidarmos, o ciclo não se fecha. A obra da reconciliação, o ministério da reconciliação, ele não se estabelece. Aí você vai virar aquela pessoa que assim, só está aproveitando a vida. Você até usa a não dicotomia mais como pretexto. Já viu gente que faz isso? Não, o Evangelho me libertou, agora é a graça de Deus. E aí nós vamos viver aí, enfia o pé no mundo, está lá, convivendo em todos os lugares, mas o ciclo não fecha. Sabe o que isso denuncia? É quem usa da liberdade para dar ocasião à carne. Conviver com o mundo, conversar com o mundo, não significa compactuar com o pensamento deste século. E a Bíblia diz então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu convivo com Deus, a minha mente é renovada, e aí eu não sou engolido pelo pensamento deste mundo. O ciclo se fecha, e nós então conseguimos desempenhar o ministério da reconciliação. Não consegue convidar para que a pessoa então mude de vida, se arrependa dos seus pecados, se entregue a Jesus Cristo. Convida, querido, para o teu grupo pequeno. Convida para assistir o culto da igreja. Convida a ouvir o Evangelho aqui junto conosco. Não consegue convidar nem para isso? Conte a sua história. Como é que Jesus fez com você? Como é que Jesus mudou a sua vida? Conta a sua história. Aí você pode contar a sua história a pessoas que você convive e não a pessoas que você é um estranho, porque você está no ciclo da vida cristã. Convívio, convite, conversa com Deus, mas também convívio, conversa e convite com o mundo. O tempo todo. O tempo todo. Essa obra da encarnação do Evangelho tem o seu ponto maior na mesa do Senhor. Quando nós celebramos o sangue e o corpo de Cristo, dado por mim e por você, para que eu e você dessemos do nosso corpo e do nosso sangue, para que o mundo fosse reconciliado com Deus. Por isso eu quero chamar você agora, querido, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, examinar a si mesmo, é o que a palavra de Deus diz. Examine o homem a si mesmo e assim coma do pão, beba o vinho. Cristo
derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos a nova aliança com Deus. Mas que aqueles que nos cercam tivessem essa aliança também. Cristo sofreu no seu corpo para que eu e você pudéssemos sofrer o que resta das aflições dele no nosso corpo, por amor ao seu nome. Este é o nosso DNA. Querido, mais do que um exame quanto à sua vida moral, eu queria que você examinasse a sua vida quanto ao DNA, quanto ao aspecto mais essencial do seu ser, quanto ao aspecto mais essencial do ser igreja, chamados para desenvolvermos, vivermos o ministério da reconciliação. Porque Deus estava reconciliando em Cristo o mundo consigo mesmo.